Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja. Eu sou a doutora Denise Uma, sou médica veterinária espiritualista e pesquisadora da espiritualidade e da energética dos pets, dos animais domésticos e principalmente a relação energética que eles têm com a gente. E a gente sabe como é importante essa interação energética. E olha que eu vejo que com o passar das décadas, essa interação está ficando cada vez mais estreita e cada vez mais acirrada, porque as pessoas estão ficando mais carentes, né? A vida mudou tanto que estamos todos ficando reclusos dentro de casa. Os muros estão altos, as portas, o sistema de segurança. E é claro que isso também interfere no contato pessoa com pessoa, a gente ficou mais desconfiado e aí entra na nossa vida aquela criatura deliciosa que completa isso. Pensa, quando não completou aquela lacuna da carência, da solidão, o teu cachorro, o teu gato, às vezes uma ave, agora tem até réptil, embora seja um outro sistema energético, né? Está completando. E aí a gente passa às vezes, como eu falo para vocês de cátedra, eu faço isso há 42 anos, né? Como que as pessoas estão respondendo e reagindo a essas situações. E está cada vez mais dramático. É cada vez mais intenso. Os problemas estão cada vez mais intensos, os problemas que as pessoas estão tendo, os psicológicos, principalmente os energéticos, com a perda. Então, eu tive pacientes que passaram a vida inteira com o seu pet com medo do dia que ele tivesse que partir. E ele vai partir. Ai, não me fala disso, mas ele vai partir. Adianta eu mascarar essa ideia para você? Não. A gente também sabe que vai partir. Para nós demora mais um tempo porque a gente tem uma estrutura orgânica que aguenta. Você vê, o homem até poucos séculos atrás, 38 já era velho, né? Por quê? Porque não tinha estrutura orgânica. O organismo foi se adaptando, foi se melhorando, as condições de alimentação, higiene e as condições mentais e emocionais. Isso é importantíssimo. E eu vejo que nos dias de hoje é bastante intenso isso. Ah, mas não era para ser assim? Claro, qual que é o problema de você amar teu pet, de você interagir com ele? Não há problema nenhum. Lembrando, gente, que essa interação emocional, que é uma interação emocional energética que você está tendo, você vai provocar, né? Se você nem não sabe disso, não tem importância. Eu tenho bastante programa aqui no Consciência Pet que você vai saber. Então, quando você está com essa união energética, sabe, como se fosse sua alma gêmea, tudo bem, a gente sabe, amor é amor, né? Mas você está provocando mudanças energéticas no seu pet, porque da mesma forma que você está vibrando aquilo que você está sentindo, o pet, principalmente os cachorros, eles olham a gente com aquela cara de adoração, como se a gente fosse o top das galáxias, né? E na verdade a gente dificilmente vai estar 100% bem. E tem épocas que você passa muito tempo que você não está bem. E ele está lendo. E aí, sabe aquela necessidade, principalmente que os cachorros têm de querer te agradar, de querer te fazer carinho, de saber que você está precisando porque ele está lendo o seu campo e está fazendo no campo dele as devidas adaptações como a gente fez no nosso para parecer como você. Lembrando que ele é de outra espécie espiritual e não é tão fácil assim. Dá muito mais ruim para ele do que para a gente. Acaba dando alterações gravíssimas, que é o que está acontecendo em nível de imunidade, em nível de neoplasias, em nível de tudo. É o que está acontecendo agora. Eu sou uma observadora, eu sou uma cientista social para isso. Então, o que a gente quer trazer para você? Que você se olhe, principalmente em nível quando você está com o teu pet e você já sabe que vai chegar um momento de partida ou que já está com o teu pet doente e começa a bater o desespero. Essa hora é que descompensa tudo, gente. Quando bate o desespero,
Meu Deus do céu, aí descompensa tudo, você fica mal, as coisas em volta de você ficam mal, pessoas que você gostava deixam de gostar, relacionamento, abundância, tudo mal. Porque você entrou numa outra faixa de vibração. Agora, se a falta do seu pet causa todo esse transtorno, como é que você estava antes para ele preencher todo esse buraco? Então é isso que a gente quer conduzir vocês a pensar. Isso chama apego. Ai, como assim é apego? Gente, tem pessoas apegadas num casamento destruído, tem pessoas apegadas a uma situação. Por quê? Porque não sabe, tem medo do desconhecido de se atirar e de soltar aquela situação ou aquela pessoa. Imagina então que você está nesse buraco, vem aquela criatura e preencheu. Ah, joião! Só que lembrando que a gente não tá ajudando, a gente está se ajudando. É uma atitude que eu digo que não é muito favorável para o seu pet e nem para você, porque um dia o buraco volta, ele não foi preenchido realmente. Única pessoa deste planeta que pode preencher esse vazio é você mesmo. Ah, imagina, você acha que eu não teria preenchido se eu soubesse disso? Não. Teria preenchido sim. É que ninguém estudou isso, ninguém ensinou isso em lugar nenhum. Nem os nossos pais, nem os nossos avós. Alguma família que outra tem aquele pai ou aquele avô, aquela pessoa da família com mais sabedoria. Mas não. Eu me lembro, gente, da minha mãe, quando os cachorros morriam. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Eram meses de sofrimento e dor. Isso porque, quando eu era pequena, eu tinha 5 anos, o meu pai partiu. E ela ficou sozinha com nós 3. E eu me lembro dela chorar por 60 anos. 60 anos, gente, como assim? Então você vê que ela já tinha um problema grande, uma história de vida grande, de carência, de sofrimento e dor. O que ela fez? Ela se tornou uma pessoa dura, áspera, porque é a forma dela reacional de não sofrer. Quantos de vocês podem não estar fazendo isso? Sabe, de maltratar quem gosta de você e afastar. E o cachorro, a forma reacional dele é morder quem faz carinho, tem medo de ser encostado. Quem não passou por isso? Tô achando que acontece aí na sua casa também, hein? Tô achando. Então, de verdade, não é nem bom, eu sempre vou falar isso para vocês, não é julgar se é bom, se é ruim, se é culpado, deixou de ser culpado, não, isso são todas coisas que foram introduzidas na nossa mente. Aqui não tem como você mascarar. O seu sentimento, emoção que fica aqui, nesse ponto do seu corpo, que é o ponto de instalação da nossa alma e principalmente é onde está o nosso coração, que entre aspas é o órgão dos sentimentos, né? Mas na verdade não é só ele. É quando você vai perceber, mas é um buraco, é uma dor, é uma ausência, não importa o nome que de repente você saiba dar para aquilo. Isso não tem muita importância. O que tem importância de verdade é o que você vai fazer com isso. A ideia de qualquer relacionamento aqui na Terra era de ser uma coisa bipartilhada. É bom para mim, mas é bom para o outro. Mas eu cuido do meu cachorro, eu dou comida, eu dou vacina, eu levo no veterinário. Você não cuidou de você, que é a base dele. Ele está olhando você. E a maioria dos nossos cães são desconfiados com a gente porque a história deles na Terra é meio duvidosa em relação aos humanos, que a gente sabe o que acontece. E acontece até hoje, né? Então, de verdade, quando você começa a cuidar de você, a vida dele fica mais fácil porque ele pode ser o que ele é. Ele pode ser o cachorro que é, ele pode continuar. Você vai dar a base de educação, de convivência, claro. Mas ele continua sendo cachorro, você continua sendo gente e tudo certo, e vamos ser felizes junto. É só isso. E não querer que ele vire gente, que ele vire uma espécie humana, não vai virar. Eles não têm o código genético igual ao nosso, o número cromossômico deles é diferente do nosso. Cada espécie tem um número fixo daquela espécie que vai funcionar daquele jeito, porque os cromossomos também têm vibração. Embora hoje, que está começando, hoje em dia, né, é recente a pesquisa do genoma,
Mas a gente sabe que pouca coisa dos genes são manifestos de verdade, porque isso tudo foi bloqueado e a pesquisa é essa também. Por que está bloqueado o resto? Só manifesta XYZ, né? E deles também, só que deles, eles são muito influenciáveis com a gente, muito. Porque você está dando tudo para ele, então aquela pessoa que me dá tudo eu vou adorar. Você não faz isso também? Né? Você acaba fazendo isso. E era para ser assim? Não sei se era para ser assim. Eu acredito que eu posso respeitar o outro me respeitar e a gente ser feliz junto. Sabe? Compartilhar desta alegria de ser. Então, se eu estou feliz comigo, normalmente os cachorros estão muito felizes com eles, mas são os gatos que são felizes com eles. Vamos viver junto e não essa coisa parasitária que o homem faz, sim. Inclusive, existem cães de apoio emocional. E esse cão, como fica? Fica sugado. Mesmo que ele tenha sido treinado, ele vai ser sugado energeticamente e venha a óbito cedo. Meu Deus, isso acontece, acontece. Você está condenando? Não estou falando nada, estou falando que é o que acontece. De novo, não existe certo ou errado aqui e nem existe julgamento, só é. Só é. É assim que funciona energeticamente. Por quê? Porque eu vou estudar e porque eu tenho 50 anos de casuística em medicina veterinária, né? Então, o que a gente pode fazer? Se cuidar, gente. O cuidado do seu interior, cuidado com o que você fala, com o que você vê, com o que você come, com quem você está andando. Sabe quando Jesus falou, diz-me com quem anda, eu vou dizer quem você é? É isso. A gente é a soma das últimas 10 pessoas com que a gente se relacionou. O que você vai se relacionar com gente legal? E como eu sei que é legal? Aprendendo a se gostar. Porque se eu estou vibrando uma frequência legal, eu vou atrair um legal para mim. Vocês estão entendendo? Então, vamos trabalhar de verdade nisso. O apego não vai fazer bem, não é só para você que vai fazer mal, vai fazer mal. E como que eu sei quão mal, vamos usar essa palavra, o quanto deletério é essa dependência que você tem do seu pet? Porque você está fazendo as vezes do vampiro. Isso é vampirismo. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso com o meu cachorro, com o meu gato. Mas eu tenho a visão do lado espiritual. E eu vejo, gente, como que esses pets chegam na outra dimensão. Isso está no nosso livro, então corre lá, comprar o nosso livro, Estamos Todos Bem, nós continuamos a te amar, conta a história de muitos cães e como que é o ambiente aqui na Terra e como é o ambiente lá e como eles ficam após esse processo parasitário. Então, a gente não está julgando, a gente não está condenando, não é nem bom, nem mal, nem ruim, não é nada disso. É desfavorável. É desfavorável para você e para o outro, porque ele vai estar sugado energeticamente e você vai continuar mal, porque não adiantou nada isso. O que vai adiantar? Você parar e falar, não, eu vou me arrumar aqui, vou organizar esse troço. Não adianta para você ficar assim, não. Há quantas décadas? Eu tenho pacientes meus que sempre foram assim, melancólicos, tristes. Tá bom, então você trouxe da outra experiência para esta, então agora que você está vivendo, é agora. Você está vivendo agora? Então tá. Agora como é que você está? Tô assim, tá? Então vamos resolver isso, vamos resolver isso. Então, eu conversei aqui com você sobre apego, sobre vampirismo. Eu sei que você vai ficar brava comigo. Eu tô acostumada já, gente. Mas a minha função, gente, é o teu despertar. É você saber o que está acontecendo com você. O que é esse troço e principalmente o estado que você ficou quando o teu pet foi embora. Como assim? Como assim? Eu não sei, eu pareci, tirou um pedaço de mim. Gente, eu ouço isso todo dia. Hoje em dia, gente, eu atendo pela internet, eu atendo online, porque o pensamento não tem distância. E como eu faço apometria quântica, radiestesia, radiônica, além de outras coisas, chega para mim muita casuística das pessoas que estão em luto, que perderam o pet. E a gente, claro que a pessoa vai sentir, é um amigo. A gente não gosta de se separar de uma pessoa que a gente ama. Quem gosta? Por quê? Porque existe, além de tudo, existe a cultura que você tem que sofrer muito e principalmente porque você está sofrendo.
Por quê? Ai, porque meu amigo, eu não vivo sem ele. Gente, eu quero muito ajudar essas pessoas de verdade. E eu sei que elas estão sofrendo de verdade. Não é brincadeira. Só que antes de chegar nesse estágio, funciona se a gente trouxer a lucidez, como Jesus falou, né? Que a lucidez te salva. Como é que eu sei disso? Lá vou eu com a minha experiência. Como é que eu sei disso? Eu comecei a instalar esse programa em centenas de pacientes meus, que quando o filhote já estava adulto, com seus 5, 6, 7 anos, eu sentava, então vamos conversar. E começava o preparo da vida após a vida. Tem preparo sim, você pode fazer o seu também, hein? Bom, esse preparo eu sempre começava a conversar, e nunca foi de ser assim, ai, tem que cuidar as palavras. É óbvio, gente, você sabe que o teu pet pode durar 20 anos, tá? Então nós vamos fazer de tudo para ele durar 20, 21, 25 anos, tá? Vamos fazer. Mas depois disso o corpo não aguenta. Como que faz para durar tudo isso, né? E como que você vai lidar com o depois? Tem como preparar. E eu fiz isso sempre deu certo. Claro que você vai ficar triste na hora que tiver terminado, saído para outra dimensão, claro. Não estou falando que você, não estou sentindo nada. Claro que está sentindo. A ausência, o luto, tudo isso é esperado, gente, porque a gente ama aquela criatura. A compreensão de como fazer durar esses 20, 21 anos e principalmente o que acontece depois vai te ajudar, mas principalmente qual que é o foco melhor? Por que você está sofrendo? Por que você poderia sofrer? O que em você, essa ausência, causa toda essa destruição? Né? E não é só por causa de amor, porque o amor não deveria doer, né? Tá certo? Então, a gente trabalha em nível de compreensão. Primeiro, como fazer para o teu pet durar tudo isso? Para o teu cachorro, o teu gato, que a maioria tem cachorro, tem gato em casa. Deixando ser cachorro, deixando ser gato. Olha que coisa mais simples. Imagina, é lógico que não são. Porque se você não está se tratando, você não está modulando suas frequências, tem bastante programa aqui no Consciência Pet para você ver, hein? Corre lá maratonar. Então, se você está emitindo sempre aquela frequência de carência, de sofrimento, de apego, este carinha aqui da outra espécie está modulando a frequência dele para ficar parecido com você, para poder te ajudar. Nunca vai conseguir, não, mas só que vai desvitalizar o corpo dele. Células que não deveriam proliferar vão proliferar. Doenças vão aparecer porque ele está fora da essência. Ele está tentando fazer um organismo de outra espécie, física e espiritual, modificar e ficar isso aqui, virar gente. Não é gente. A gente fala que todo bicho é gente, mas não nesse nível. A gente diz que eles realmente todos estamos evoluindo e vamos aflorar dentro da nossa espécie. Tá? Então, primeiro, eles vivem muito quando a gente deixa eles ser cachorro e gato e pronto. Ama, esse aqui tá bem, você vai estar bem, então vamos trocar nossas alegrias e não nossas tristezas. Se você não trata, você está sugando energeticamente, porque ele se torna um apoio emocional e você vai tirar alegria, você vai tirar, essa é a palavra certa, do ectoplasma dele, você está se nutrindo, portanto você está encurtando a vida dele, e aí quando ele vai embora cedo, você não sabe o que aconteceu. Mas aconteceu, tá? Então, de verdade, você está no foco disso tudo. Você que é o olho do furacão? Tá, então para viver 20 anos, tem que estar dentro da espécie dele, porque a própria genialidade do genoma dele que vai propiciar. Eu tenho um de 21 para 22 e já teve melanoma porque filtrou uma coisa minha e eu tratei de cuidar em mim para cuidar nele. Quando eu curei, ele curou. Então isso não é uma coisa que eu não tenha vivido, tá? E quando tiver que ir embora, vai embora também, como a minha Laura, que estava com 19 e foi embora em 2 dias, porque chegou um tempo mesmo de ir embora. E acabou. E muito bem, obrigada. Feliz, porque
Eu vou embora, você vai embora, todo mundo, nada, ninguém fica. Para semente não tem, né? Então, o convite sempre continua sendo esse. Eu vou ver como é que eu tô, tá? Mas o que envolve o luto, né? Envolve a ausência. Então, o buraco vai ser cada vez maior no seu peito, quanto maior é a dependência que você tem do pet. E por que essa dependência? É isso que a gente quer tratar. É isso que realmente precisa passar em consulta e verificar na sua linha temporal o que está acontecendo. Onde que começou esse buracão? Que crenças que você instalou acreditando em coisas que talvez fossem boas e não são para você, que quando você tem um apoio e tiram de você, você desmorona. É a tal da bengala, você tira, a pessoa cai, né? E é o que mais acontece. E é terrível, porque aí pode subir o remorso, pode subir a culpa, pode subir de tudo. E na verdade, já acabou. Já acabou. Que adianta você estar sentindo? E aí vem o outro lado. Como que eu sei que eles ficam? Porque aqui na Terra é muito comum a casuística de partir embora logo. Porque é exatamente isso que acontece, né? Vai sugando, 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 chega uma hora que eles não têm uma resistência para nada. Uma bactéria qualquer que prolifere neles, que curem com, sei lá, com chá, não cura e se torna letal e os caras partem. Muitas vezes fogem de casa porque não aguentam a frequência em casa. Acontece de um tudo, gente. Mas então vamos falando do depois, tá? Então você sabe que precisa sim. Se você vai lá no meu biosite, tem os contatos todos, marque sua consulta e a gente pode resolver isso sim, tá? Acredite. O depois, gente, tá no nosso livro, Estamos Todos Bem, Nós Continuamos a Te Amar. Esse livro foi psicografado a partir de Mestre Salustiano, que é meu amparador. Ele veio comigo nessa experiência, que quando eu pedi que ele fosse buscar nos astrais, onde que estava a cachorrinha de uma querida amiga, porque ela ficou muito mal, o apoio dela foi embora, é que ele descortinou à frente dele. A gente sabia que, claro, que eles tinham ajuda, que tinham as colônias de recepção, tudo igual pra gente. O Criador não vai fazer distinção, né? Ele encontrou lugares incríveis e para recepcionar esse pessoalzinho. E aí ele começou a descrever. E aí que eu e ele, claro, a gente sabia dessa dependência, já sabia isso tudo, mas eu nunca tinha me aprofundado. Isso faz agora, são 16 anos desse livro já, que eu demorei muito tempo para entender todo o procedimento que tinha lá dentro. E foi publicado só agora, o ano passado. E os lugares, a maioria dos lugares, ou tem lugares para descontaminar da nossa energia, ou tem lugares para isolar das frequências que nós estamos mandando ainda para aquela criaturinha que acabou de fazer a transição. De qualquer maneira, tudo isso foi criado também por causa da gente, com as nossas emoções e sentimentos em descompasso. E não estou culpando você, de jeito nenhum. Eu sei que você está sentindo. É isso que é o meu dia a dia. Mas eu quero te ajudar a entender isso e sair disso. E no momento que você entender e sair disso, eu te der ferramentas para você se curar. Nunca mais você cai nisso. Não me diga é para sempre, porque o ganho é da sua alma. Essa história que eu vou fazer por você, que eu vou curar você, isso é tudo, gente. Não. A cura é sempre eu comigo. Mas a gente pode dar ferramentas e amparar a pessoa. Eu, como sempre falo, eu sou uma facilitadora da cura. E eu sempre facilito e sempre dá certo. Sempre dá certo. Não tem meio termo? Não, vai dar certo. Dá certo para todo mundo, deu certo para você também. Então corre lá no meu biosite, você vai encontrar o link para marcar essa consulta. E você precisa fazer isso para sua vida. Porque você nunca teve plenitude, você nunca esteve em paz com você. E não envolve outra coisa que não seja paz. A gente quer paz, a gente quer integridade. E é nesse instante que você vê quão pouca integridade você está. E do outro lado, a gente vê quão destroçados chegam esses pets. Porque tentaram te ajudar. Olha, e não é para se culpar, eu só estou te contando só a realidade. Principalmente para quê? Para você. Eu tenho certeza que você que está vendo isso aqui agora, essa foi para você.
você precisa fazer as pazes com você. Você precisa aceitar a divindade que mora em você. Você precisa, de verdade, amar do jeito que você é. Como o Criador te ama, puro e simples. Você é uma parte do Criador. Acredite, você já é um milagre da vida. Se cuida, se ame, se aceite e se perdoe. São as 4 palavras mágicas que eu aprendi na minha vida e curou meu câncer. E curou outras coisas na minha vida. Fica bem. Beijo grande no seu coração.